Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, já em sua edição de número 68, falando especialmente hoje sobre o principal prêmio da literatura em língua portuguesa, o Prêmio Camões. O Prêmio Camões que foi instituído no ano de 1988 e entregue pela primeira vez no ano de 1989. Mas existem aí alguns antecedentes. Não são antecedentes criminais, obviamente, são antecedentes culturais, antecedentes literários. A primeira vez em que se cogitou, em que se tratou da ideia da criação de um prêmio em que escritores de língua portuguesa fossem laureados foi em 1966. Era, obviamente, um outro contexto. Foi um acordo cultural entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil. Eram duas ditaduras, o Brasil começava a dar os passos no regime militar, com o Marechal Castelo Branco na presidência da República, e Portugal vivia a já longeva ditadura de Antônio de Oliveira Salazar. E os países africanos de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e o único país asiático de língua portuguesa, que é o Timor-Leste, ainda não existiam enquanto países. Eram colônias, colônias portuguesas. Então houve essa cogitação, houve essa tratativa, mas apenas 22 anos depois, em 1988, houve a criação efetiva do prêmio. Houve um protocolo adicional a esse acordo cultural que determinou a criação efetiva do Prêmio Camões. O prêmio é oferecido pelos governos de Brasil e Portugal, cada qual representado por uma organização. O Brasil, pela Fundação Biblioteca Nacional, FBN, e Portugal pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a DGLAB. Então, são essas duas organizações representando os governos de Brasil e Portugal que são responsáveis pelo prêmio. O prêmio tem atualmente uma importância de 100 mil euros. Então, quem recebe o Prêmio Camões, ele recebe um troféu, não é o palmaré, assim como, por exemplo, o troféu do Festival de Cinema de Gramado é chamado de Kikito, assim como o troféu do prêmio da Academia nos Estados Unidos, da Academia de Cinema, é chamado de Oscar, o prêmio, o troféu do Prêmio Camões é chamado de palmaré. Então recebe-se o palmaré, recebe-se um diploma, tá? O diploma, ele é assinado, ele tem os nomes dos países, os PALOPs, os países de língua oficial portuguesa, mas ele é assinado pelos chefes de Estado de Brasil e Portugal. E foi aí que deu toda aquela polêmica envolvendo Chico Buarque, que tornou o prêmio, colocou o prêmio entre os assuntos mais em voga, por exemplo, no final do mês de abril, começo do mês de maio, que foi quando o presidente Lula, nesse ano de 2023, visitou Portugal e o prêmio Camões, que havia sido outorgado em 2019, pôde finalmente ser entregue a Chico Buarque de Holanda. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, é um diploma
é o Palmaré e os 100 mil euros, 50 subsidiados pelo governo do Brasil, 50 subsidiados pelo governo de Portugal. A comissão que confere o prêmio, ela é formada por 6 membros e eleita a cada 2 anos. São 2 membros representando o Brasil, 2 membros representando Portugal e 2 representando os demais países. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Tá? Isso desde 1999, né? Em 1999 houve essa mudança, né? Houve a atualização da legislação que rege o prêmio. Antes, né, antes de 1999, era uma comissão de 6 pessoas, mas eram 3 representando o Brasil, 3 representando Portugal. Né? Então, ocorreu desta forma. O primeiro laureado com o Prêmio Camões foi um português, né, o escritor Miguel Torga. Miguel Torga recebe o prêmio em 1989. É o primeiro português a receber o Prêmio Camões. No ano seguinte já temos o primeiro brasileiro, João Cabral de Melo Neto. E em 1991 já temos o primeiro moçambicano, José Craveirinha, embora houvesse quem discordasse, né, da outorga do prêmio a Craveirinha. Afonso Romano de Santana, escritor brasileiro, em entrevista disse que a ideia na época era conferir o prêmio a José Luandino Vieira, escritor de dupla nacionalidade, portuguesa e angolana. Nós vamos falar sobre o Luandino mais tarde também, tá bom? A primeira mulher a receber o prêmio é brasileira, Raquel de Queiroz, em 1993. E há aí uma polêmica em torno do nome dela, né? Alguns representantes portugueses contrários, membros portugueses da comissão, dizendo que os brasileiros já vinham com o nome de Raquel de Queiroz, né, previamente determinado, e que isso teria sido obtido em troca da indicação dos mesmos, né, dos membros da comissão, para a Academia Brasileira de Letras, com o apoio de Raquel de Queiroz. Os nomes dos membros da comissão à época eram João de Scantimburgo, Oscar Dias Correia e Arnaldo Nisquier. Os 3 entraram na academia com o apoio de Raquel de Queiroz. Mas, polêmicas à parte, Raquel de Queiroz era uma escritora brilhante e mereceu receber o Prêmio Camões. O primeiro angolano a receber o Prêmio Camões foi Pepetela. O Pepetela tem um nome gigantesco, eu vou precisar ler o nome dele para vocês. Né? O Pepetela recebe o prêmio no ano de 1997. Tá? O nome do Pepetela é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. O primeiro cabo-verdiano a receber é Armênio Vieira. Armênio Vieira recebe o prêmio em 2009. Em 2009, Armênio Vieira recebe o prêmio Camões. A gente tem, ao longo desse tempo todo, né, de todos que receberam o prêmio Camões, nós não temos ainda nenhum guineense, não temos nenhum timorense, né, não temos nenhum santomense. Então, o restante nós temos Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde já receberam. Outros escritores famosos a receberem o prêmio Camões. Jorge Amado, né? Jorge Amado recebeu o prêmio Camões, né, em 1994, se não me falha a memória.
né? Nós tivemos Mia Couto também recebeu o Prêmio Camões. Mia Couto é moçambicano. Mia Couto recebe o prêmio em 2000, vamos ver, quando é que Mia Couto recebe o prêmio. Eu tenho anotado aqui, Jorge Amado, 1994, José Saramago é outro que recebe o prêmio também, escritor importante. José Saramago depois recebeu o Nobel, né? Saramago recebeu o prêmio em 1995, Mia Couto recebeu o prêmio em 2013. Tá? Então nós temos aí bastantes escritores famosos que receberam o Prêmio Camões, principalmente em Brasil, Portugal, Moçambique, como nós citamos aqui. E temos algumas polêmicas. Já citamos aqui o caso de Raquel de Queiroz, podemos citar o caso também de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart não é tanto uma polêmica, né? Ele recebe o prêmio de 2010 e ele completaria naquele ano 80 anos. E foi indicada também para receber o prêmio a escritora portuguesa, né, Hélia Correia. Hélia Correia recebe em 2015. Mas como Hélia Correia completaria 61 anos e Ferreira Goulart completaria 80, foi ele quem recebeu o prêmio, né? Foi Ferreira Goulart. Tem-se o caso de José Luandino Vieira, 2006, ele se recusa a receber o prêmio. Ele diz que o fez porque ele se considera um escritor morto, se considerava um escritor morto, porque ele não escrevia mais há muitos anos, e por isso não deveria receber um prêmio que é conferido a escritores vivos. Então ele não quis receber o prêmio, ele desistiu, ele declinou. Raduan Nassar, o escritor brasileiro, né? Raduan recebe o prêmio em 2016 e ele faz um discurso criticando, né? Criticando o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, né? E a ascensão ao cargo de presidente do Brasil de Michel Temer, né? E ficou um clima complicado porque Raduan Nassar é descendente de libaneses, Michel Temer também, e o ministro da Cultura do Brasil à época, Roberto Freire, né, entrou em contradição, discutiu durante a entrega do prêmio, durante a outorga do prêmio, e foi vaiado pelos presentes. E Chico Buarque de Holanda, né, ele recebe o prêmio em 2019, né, mas não foi receber. Por quê? Porque o presidente do Brasil, à época, se recusou a assinar o diploma. Né? O senhor Jair Bolsonaro recusou-se a assinar o diploma. Né? Foi a maior polêmica, tanto que ele só pôde receber o prêmio 4 anos depois. E é por isso que o assunto ficou tão em voga e foi isso que me conduziu a fazer esse vídeo, né? A falar um pouco sobre o prêmio Camões. Né? A primeira escritora negra, a primeira escritora africana a receber o prêmio foi Paulina Chiziane. Paulina Chiziane recebeu em 2021 o prêmio. Né? Paulina Chiziane recebeu em 2021. E aí a gente tem a primeira escritora africana, a primeira escritora negra a receber o prêmio. Nós temos aqui um rápido resumo de quantos laureados, quantos escritores por país receberam o prêmio Camões. Né? Do Brasil foram 14, de Portugal foram 14, de Moçambique 3, de Angola 2, de Cabo Verde 2, total seriam 35. Mas nós não podemos nos esquecer do Luandino. Luandino recusou o prêmio, né? E, além disso, ele tinha 2 nacionalidades, né? Portuguesa e angolana. E também nós temos o caso do Chico Buarque, que recebeu o prêmio, aliás, que foi laureado, né, com o prêmio, né? Foi ele quem ganhou o prêmio em 2019, mas só pôde buscá-lo em 2023. Então temos aí essas pequenas questões relacionadas ao
Prêmio Camões. Mulheres, aqui uma estimativa rápida, um resumo rápido das mulheres laureadas por país. Portugal teve 4 mulheres, o Brasil 2 mulheres e Moçambique 1 mulher. Total, apenas 7 mulheres. Negros foram apenas 2 que receberam o Prêmio Camões até hoje. Tá ok, pessoal? Então, é isso que nós temos, é isso que eu trago para vocês de informação acerca do Oscar literário da língua portuguesa, que é o Prêmio Camões. Espero que vocês tenham gostado, espero que lhes tenha agradado. Voltaremos, aliás, antes, agradecendo a todos vocês que assistem aos nossos vídeos, que estão assistindo a esse vídeo e dizendo o seguinte: se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe, multiplique o nosso conteúdo, divulgue o nosso conteúdo, ative o sininho das notificações para que os algoritmos do YouTube possam nos indicar a um número cada vez maior de pessoas e para que nós possamos levar a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem, o nosso apreço, o nosso encantamento pela literatura e principalmente pela poesia. Muito obrigado por estarem conosco. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.